menino que vai fazer o cremoso aqui? Cadê? Vem trabalhar, rapaz. Pega a sua Bíblia e abra lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos. Pode abaixar um pouquinho aí, que eu já vou dar uns gritos aqui, quem amanhantou aqui. Já vou sair correndo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 6. Diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Vou repetir. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 6. Está escrito assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ou na versão aí do King James, alvoroçado, incomodado, bagunçado. Pode pegar o nome que você quiser. Mas eu descobri que uma das funções da igreja é bagunçar o sistema. Pai, te dou graças nessa noite. Muito obrigado. Queremos calar a voz do nosso eu, calar a voz do nosso coração, calar a voz do sistema, as muitas vozes que nos roubam. Queremos silenciar o nosso coração ansioso, que as nossas expectativas estejam todas no Senhor. Que o teu Espírito passeie na divisão do Espírito e da alma, nos ossos e das medulas de todos que aqui estão. E que o teu nome seja, Senhor, exaltado. Pedimos e acionamos, Senhor, nessa noite o ministério dos anjos para vir em auxílio a nós nesse trabalho. Não só hoje, mas na conferência, no final de semana. Muitos vão perder a vida, Senhor. Sabemos disso. Muitos vão desviar. Muitos vão se perder nos vícios. Mas desde já nós levantamos um clamor por esses dias. Que o Senhor coloque um freio em tudo isso. Que o Senhor incomode. Que o Senhor não dê paz. Que o Senhor faça revirar de um lado para o outro. Nos coloque, Senhor, a igreja no alto do monte. Acende a nossa candeia. E que essa luz possa ser útil para brilhar nas trevas das almas perdidas e que clamam por socorro. Em nome de Jesus. Amém. Viajou de ônibus? Você viaja de ônibus? É, né? Eu também viajei de ônibus. 10 horas de ônibus. 12, né? Faz pensar, né? Te faz pensar, né? Faz pensar, né? Pensa em tudo, né? Muito. Glória a Deus. Irmãos, Deus é bom. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus me deu dentro do ônibus. E meditando em tudo que Deus tem feito, fazendo, né? Deus tem ampliado as nossas tendas. Deus tem soprado o nosso nome. E uma das frases que mexeu muito comigo, que Deus ministrou no meu coração, eu meditando no ID, né, de Marcos, e estudando o Atos dos Apóstolos, que é até a base de uma das escolas, que é Evangelismo 2, eu entendi assim algo extraordinário. O Espírito falou no meu coração
só vai ouvir e entender a voz daqueles que, quando ouvirem, vem minha noiva, aqueles que foram enviados dizendo, ide e evangelizai o mundo. Só vai reconhecer a voz do Mestre aqueles que disseram, eis-me aqui. Aqueles que se posicionaram diante de um chamado, não importa o tamanho dele, mas que ouviram a voz do Mestre dizendo, vão. Discipule as nações, mas vai chegar um dia, João, que ele vai dizer, voltem. Bem-vindos à casa do meu Pai, a morada na qual os tenho preparado. Nem todos conseguirão discernir essa voz. E baseado em Isaías 9, verso 6, onde Isaías profetizou dizendo que um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Estudando o caráter de Cristo em toda a Escritura, e a Escritura aponta para Cristo desde Gênesis 1 até Apocalipse. Você vai perceber que a igreja, a instituição, a igreja, ela tem uma função, pastor Márcio. E eu descobri, aleluiado, que a nossa função, entre outras, de salvar o pecador, redimir o perdido, pode escolher, é bagunçar o mundo. É impressionante quando você observa antes de Jesus, depois de Jesus. É impressionante quando você começa a entender, a identificar, a você ter uma identidade, a você ter um propósito. É impressionante quando Jesus, vamos pegar aqui no mini, quando Jesus entra em você, como ele bagunça tudo. A impressão é que ele bagunça, mas não, ele está colocando tudo de cabeça para cima de novo. Nós estávamos de cabeça para baixo. Quando ele entrou, ele colocou de cabeça para cima. Ele nos deu a perspectiva correta das coisas. Quando nós estamos de cabeça para baixo, nós vemos as circunstâncias. Mas quando ele nos coloca de cabeça para cima, que é a nossa posição, nós vemos as verdades e os princípios. Nós vemos como ele vê. É impressionante quando Jesus entra, o Evangelho, o Jesus, a pessoa, a igreja, a verdade, ela entra, ela coloca tudo no seu devido lugar, o que é correto e o que não é correto, ela bagunça tudo. Ela serve como esteio de justiça. A igreja é a consciência de uma sociedade. Nós, como igreja, como pastores, líderes, pais e mães cristãos que somos, nós somos esse filtro desse mundo. Já falei, vou repetir. A igreja, esse mundo só não foi consumido ainda pela ira de Deus, porque a noiva dele está aqui, a igreja está aqui. O seu olhar ainda, ele nos olha assim pelo olhar de misericórdia. Mas não há outra definição a não ser dessa de Atos dos Apóstolos. Eu não consigo achar outra definição do que realmente nós temos bagunçado o mundo. E toda a história da igreja, toda a história bíblica, você vai perceber que onde Cristo passa, por onde Ele passa, Ele estabelece valores e princípios e bagunça tudo, deixa todo mundo doido. Fica tão maluca a coisa, o sistema fica tão doido que Paulo tentou até fazer uma aula de psicologia, inteligência emocional em Coríntios 1, ele diz assim, engraçado, Deus quando vem usa o louco para confundir o sábio, o fraco para confundir o forte. Você começa a ver essa conta nunca vai fechar. Paulo explicou, falou, olha, vocês, quando Deus quer, Ele faz mesmo, acabou, não tem conversa. Não é? Ele levanta mesmo, Ele estabelece mesmo. Eu fico impactado com isso. Desde os primórdios da história, aonde a igreja entrou, ela mudou tudo. Aonde um crente entra, muda tudo. Não é? Eu não sei se você tem essa perspectiva de fé, mas eu tenho. Não sei se o Márcio tem, se o pessoal aqui tem. Eu sou um otimista por natureza, inveterado mesmo, sou doido, maluco, pentecostal. Meu sangue não corre, ele tira a racha dentro de mim. E quando eu olho essas perspectivas de Deus, a maneira que Deus está transformando o mundo, a maneira que Deus está ganhando o território nessa terra, é de ficar no mínimo empolgado. No mínimo empolgado. Quando você observa, quando o pecado entrou no mundo, realmente o pecado entrou no mundo, Adão fez toda aquela bobagem lá, aquela bobeira que ele fez lá, e realmente bagunçou tudo, parece que bagunçou tudo, mas Deus nunca perdeu o seu plano. Deus estabeleceu valores na vida do homem. Nós temos um poder dentro de nós que chama-se o Espírito Santo, e está dentro de nós. Então o Antigo Testamento
É Deus com os homens, o Evangelho é Deus entre os homens, e o de Atos até o dia de hoje, dia 23 de fevereiro, o dia de hoje, é Deus nos homens, o Espírito de Deus, sabe, você está entendendo? Ele mora aqui, ó, ele está aqui dentro de mim. Não sei se você consegue compreender essa dimensão, mas simplesmente ele olhou para mim e falou assim: eu vou entrar aí e vou ficar. Aí quando ele entra aqui, ele começa a bagunçar tudo, sabe por quê? Porque antes você era um cachaceiro, um sem vergonha, andava aí beirando as valetas da vida, mas não, um dia o homem das mãos furadas, o Espírito de Deus entrou em você, você falou assim: não quero mais beber, não quero mais fumar, e você virou um homem decente. Aí o mundo lá fora olha e fala assim: mas como que pode um trem desse? Fala assim: simples, porque ele entrou em mim. A fé não se explica, a graça não se explica, a graça se vive, a fé se estabelece. E ele começou a bagunçar tudo. O que vai dizer para um menino que o pai sai bêbado, vai para um culto como esse, cheio da graça, aceita Jesus, quando volta ele traz um pirulito, um suspiro e a mistura para casa, o filho olha assim: o que está acontecendo? Não, é que Jesus entrou em mim. Então dentro de mim tem o maior poder dessa terra. Dentro de mim está aquele que fez todo o poder, aquele que escolheu assim morar na eternidade, mas além da eternidade, ele só sai da eternidade para vir dentro de mim. Não é dentro de caixão, dentro de gruta, não. Ele só sai do trono, ele só desce do trono para entrar dentro de mim. Dentro de mim. O teu coração dentro de mim, Márcio. Tu está entendendo? Dentro de mim. Ele podia ir para o Taj Mahal, ele podia ir lá para os templos lá fora, ele podia ir nos lugares mais lindos do mundo, mas não. Ele olhou para mim e falou assim: não, eu quero morar dentro de você, gostei de você. Gostei de você. Olha só, eu não vi ainda nenhuma mensagem, nenhum texto bíblico. E olha que eu estudo a Bíblia há mais de 20 anos. Eu nunca vi nada na Bíblia onde diz assim que Deus perdeu. Nunca vi. Isso aqui não é uma mensagem triunfalista, não. Isso aqui é verdade. Eu nunca vi. Eu nunca vi, por mais bandido, mais doido que o cara fosse, que ele encontrasse Jesus e ele não se arrependesse. Atendi um bruxo uma vez em Goiânia, bruxo mesmo, de cruz, bruxo, cara de cruz mesmo, cara mau, perverso. E a entidade falou assim: ó, para você ser o primeiro no país, você tem que matar a tua avó. Você tem que matar a sua avó. Eu falei assim: mas por que minha avó? Porque a tua avó é aquela que fica de joelho olhando para o homem de branco. E aí ele falou assim: então eu vou matar minha avó. E ele falou assim: mas como é que eu vou matar minha avó? De que jeito que eu vou matar minha avó? Aí a entidade falou assim: eu vou dar um tiro nela. Aí a entidade falou assim: não pode. Por quê? Porque ela é protegida por anjo. Não tem nem como chegar perto dela. E aí ele falou assim: mas como é que eu vou matar então a minha avó? Falou assim: leia o livro que ela lê. Ele falou: qual a Bíblia? Ele foi ler a Bíblia para pegar alguma coisa para matar a avó dele. Para matar a avó dele, para poder ter o número 1 no país. E ele começou a ler a Bíblia. Começou a estudar 1 noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites. Na 5ª noite, um homem de branco entrou na sala dele. Falou assim: senta aí que nós vamos ter uma conversa. E esse homem começou a conversar, ele me contou, ele começou a conversar com ele, falou: quem é você? Eu sou o Deus da sua avó. Você que sabe, se você mexer nela, eu te mato. Mas se você quiser realmente me conhecer, eu mato o teu velho homem e te ressuscito de novo. Nunca vi a igreja perder. Nunca vi. Quer ver só? Deus chama Abraão. Gênesis capítulo 12, o pai dele morreu, Deus chamou ele: vamos embora, toca. Aí ele foi, pegou lá o sobrinho, foi para o campo missionário. Chegou lá no meio do campo missionário, acabou a oferta, acabou o dinheiro, acabou o sabonete, acabou tudo. Ele ficou com fome, as panelas batendo tudo, as crianças chorando, gritando, né, o Ló lá: pai, não tem nada, e não tem nada para comer, Ele falou assim: então vamos lá para o Egito. Vamos descer para o Egito? Vamos descer para o Egito. Ele desceu para o Egito, por mais que ele errou, fez o que fez, mas olha só, quem era o Egito? O Egito nem na Bíblia tinha. A gente vai aparecer agora, quando Abraão desceu. Quem é que deu nome para o Egito? Quem é que deu destaque para o Egito? Abraão. Então Abraão, o crente desceu no Egito, aí diz assim: Deus, e Abraão desceu para o Egito. O Egito não existia na Bíblia, passou a existir depois. Quem era o Egito? Uma naçãozinha. Aí Abraão está lá, faz tudo o que faz, mas aí Deus revela-se a Faraó. Quando revela a Faraó vai lá, chama Abraão e começa a pregar para ele, ensina ele, dá uma doutrina. Só que Abraão chega assim, sem nada. Hein, Edson? Chegou sem nada. Sem vale transporte, sem vale refeição, sem nada. Chegou sem nada. Deus usou o Egito. Só que Deus falou assim para Abraão, antes dele ir: falou assim: olha, Abraão, aquele que investir em você, eu vou investir. Aquele que judiar de você, eu vou judiar dele. Olha só. Abraão sai do Egito rico. Ele chega pobre, sai rico.
E ele começa a sair. Aí assim, a história conta, pastor Márcio, que assim, sabe o faraó que oprimiu José? O faraó que levou José? Faraó veio dessa dinastia. Sabe por quê? Porque alguns dizem que Abraão pregou para faraó. Assim, existe um Deus nos céus, que pode mudar toda a nossa trajetória. O Egito antes de Abraão não era nada. O Egito depois de Abraão passou a ser uma das maiores nações da terra. Quando a igreja entra, quando ela entra num sistema, ela muda todo o sistema. Agora tem um princípio espetacular. Olha aqui para mim. Deus, antes de te usar, Ele quer te conhecer. Compreendeu? Deus se identifica. Ele se identifica. Antes de te usar, Ele quer te conhecer. O Egito cresceu. Abraão, por onde ele passou, ele abençoou pessoas. E foi abençoado. A Bíblia conta que depois disso, veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó. Depois de Jacó veio os 2 meninos. E depois veio José. Aí José veio. José era o queridinho de Jacó. A Bíblia fala que ele fez uma túnica para ele. Só que tem um princípio extraordinário. Como eu falei, Deus antes de te usar, Ele quer te conhecer. E Ele quer sondar teu coração. Nós queremos, pastor Márcio, que Deus nos use em maravilha e poder e graça. Espetacular. Nós queremos ver os céus, queremos voar como águia. Queremos ver assim os demônios se sujeitarem. Só que antes de subir eu tenho que descer. Então José primeiro desceu para a cova. Só que quando José desceu lá na cova, a Bíblia diz que a cova, assim, ele ficou lá perdidinho lá na cova. Sai da cova. Quando ele sai para a cova, ele é vendido como escravo. Quando ele é vendido como escravo, aonde José colocava a mão, a coisa ia. Lá como escravo, ele foi vendido para a casa de Potifar. Desceu mais um pouquinho. Aí chegou lá na casa de Potifar, a Bíblia diz que tudo que o cara colocava a mão prosperava. E Deus era com José. Tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia dava certo. Então Deus ainda estava testando o coração de José, como o meio seu. Então, assim, houve aquele problema com a mulher lá, aquela endemoniada lá, aquela pomba gira. Ela pegou e ele resistiu. Falou, não. Olha que legal isso aqui. José desceu para a cova. Da cova desceu para a escravidão no Egito. O Egito de Abraão. E lá no Egito ele virou escravo do rapaz, de Potifar. Ficou lá quietinho. E quando ele ficou lá, a Bíblia diz que a casa dele cresceu, se multiplicou. Aí a mulher gostou dele. Ele não deu bola para a mulher. Ele desceu para onde? Para a prisão. Só que quando um crente entra na prisão, até a prisão vira coisa boa. E lá na prisão, a Bíblia diz que tudo que aquele cara fazia era bom. A prisão virou ordem, ficou coisa chique lá dentro. Porque quando a igreja entra, sabe o que ela faz, pastor Márcio? Ela transtorna o mundo. Então ele chegou assim, vai descer para a cadeia, não tem problema nenhum, lá na cadeia põe jeito. Porque Deus é Deus da cadeia, Deus do hospital, Deus do Covid, Deus da miséria, está na miséria, Ele vai mudar a miséria, Ele é o Deus do rico, do pobre, do pequeno, do grande. Quando desce lá, desceu na cadeia, miséria, não, Deus está lá. Mudou a miséria. Estabeleceu a prisão. Depois de 2 anos, aí tem dois copeiros lá, 2 caras bons, estudados. Aí um teve um sonho. O outro teve um sonho, ninguém sabia discernir o sonho. Mas o carcereiro falou assim, tem um crente aqui. Tem um crente aqui que ele é meio doido. Conta para ele. E contou o sonho para o crente. José, o crente. A igreja. Ele discerniu o sonho. Um morreu, o outro viveu. Aí Deus falou assim, está na hora de exaltar esse menino. Está na hora de pôr de pé. Aí, agora... Não tem nenhuma menção de que tinha crente no Egito. Que era o Egito? Só uma nação rica. Faraó. Mas tinha um crente lá. Quem? José. E aí o José começou a estar lá no Egito. Aí o faraó começou a ter um sonho, Vanessa. E o faraó falou assim, começou a ter sonho. Porque o Egito, antes de José, ninguém tinha sonho. Porque onde a igreja entra, ela leva sonhos. Ela prospera. Ninguém tinha sonho, Márcio. Ninguém tinha. A Bíblia não relata que ninguém tinha sonho. Na prisão o cara sonhou. O crente decifrou. Agora lá no alto, o faraó não dormiu. Comeu aquela feijoada, ficou virando de um lado para o outro. Falou assim, não tem ninguém que possa decifrar aqui. O padre falou assim, eu conheço um crente. Tem um crente aqui. Chama ele. Decifrou o sonho. O Egito, aquela nação poderosa. Falou assim, muito bem, decifrou o sonho. Só que quando Deus quer, pessoal, olha aqui para mim.
Quando Deus quer te levantar. Sabe aquela história? Não tem porta onde tem porta, tem parede, não tem parede, abre, faz a parede, põe a porta, faz seja lá o que for. Antes de José, não existia cargo de governador. Depois de José, governador do Egito. Onde a igreja entra, transtorna o mundo. Morre José. E aí Deus diz assim, olha, existe uma terra perturbada, gente doente, gente assim estragada, endemoniada. Sabe aquela terra difícil? Aquela terra assim que, sabe, aquela terra difícil. Como Colombo, terra difícil, como Serra Azul, como Piraquara, como Curitiba. Terra difícil, que você olha assim, aqui não vai dar fruto nenhum. Escute só. Deus falou assim, existe uma terra que eu vou levar vocês para lá. Eu vou levar vocês para lá. Escute, olha como é que era Canaã antes da igreja, antes dos crentes chegar. Canaã, terra que manava leite e mel, não tinha nenhum registro meteorológico, não tinha nenhum registro de enchente, não tinha nenhum registro de terremoto, não tinha nenhum registro de chuva de pedra, não tinha nenhum registro de céu aberto, não tinha nenhum registro que o sol tinha parado. Deus falou, vamos para lá, vamos sarar Canaã. José pôs o pé. Primeira coisa que aconteceu, o mar abriu. O mar abriu. Depois José falou assim, e agora o que nós vamos fazer? Deus falou assim, agora vocês vão andar tudo em silêncio. E começa a andar em silêncio. E o povo começou a olhar, aqueles crentes tudo bobo, orando em silêncio. Os montes tudo em cima da muralha, olhando assim, ó, Jericó nunca caiu, Jericó nunca foi para o chão. Não, peraí, começaram a dar volta. Os crentes dando volta, em volta da cidade. De repente começou a tremer tudo, cai tudo. Então já tem o segundo evento. Primeiro o mar abre, que nunca mais abriu. Depois as muralhas caem. Depois a igreja começa a marchar na terra. E a Bíblia diz que Deus abriu o céu, fez chover pedra. Depois Deus diz, a Bíblia diz que Deus usou Josué e falou assim, Josué, hoje nós vamos pôr um dia a mais no calendário e um dia a menos. Pois não, fala aí, para o sol parou. Nunca houve nada. Antes da igreja e depois da igreja. Onde eu quero chegar? Existem terras, existem lugares dentro da nossa história, querido, que você vai ler, parece impossível até você pôr o pé lá. Sabe por quê? Porque quando você colocar o pé lá, Deus está indo com você. Você é a igreja, você é o crente que vai mudar tudo. Você é aquele que vai transtornar a família. Sabe por quê? Você vai transtornar o sistema educacional dessa cidade. Aqui em Colombo, a igreja Nova Aliança, eu estou nela, eu faço parte dela, e eu não aceito menos que isso. Ou a gente domina tudo esse negócio aqui, ou a gente põe o pé aqui, e diz assim, chega, quer ver só? Era o Colombo antes da aliança e depois da aliança. Antes da aliança, era só bagunça, uma anarquia só. Agora depois da aliança, depois da igreja, seja nós ou qualquer outra, Deus está mudando todo o processo. Tem sistema educacional aí que está mudando, tem político aí que não está conseguindo dormir mais. Sabe por quê? Porque a igreja está aqui, a igreja está mudando o sistema, nós estamos mudando o sistema. Eu e você estamos mudando o sistema. Canaã não foi mais a mesma, mudou tudo. Canaã parou com tudo, parou tudo que a gente mais, sabe aquela coisa esquisita? Deus mudou tudo. É só você olhar para você, quem você era antes. Falava palavrão, não? Andava de shortinho curtinho, batom vermelhão. Hoje sabe aqueles vermelhão? Vermelho é sexta-feira, eu vou fazer mesmo. Hein, macho? Ei, você, né? Corrupto, imoral. Muitos pastores estão me ouvindo aí, que vão ouvir essa mensagem, sabem do que eu estou falando. Nós éramos pessoas perdidas, mas um dia alguém me evangelizou, um dia alguém evangelizou o Márcio, um dia alguém evangelizou você. Sabe o que foi? Ele entrou na sua história. Ele parou o rio, ele fez abrir, ele fez brotar dinheiro, fez brotar emprego, fez chamar você, incomodou quem tinha que incomodar, pai, mãe, tio, sobrinho, seja quem for. Hoje ele está dizendo para mim e para você, nós somos aqueles que vamos transtornar o mundo. E hoje eu não aceito menos do que isso. Nós estamos na hora de nós nos levantarmos e dizer assim, chega, acabou essa anarquia. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a cabeça desse demônio e jogar por cima do muro. Tem um monte de coisa tentando invadir a nossa casa,
casa, a nossa estrutura, nós vamos falar assim, não, aqui você não entra, aqui só entra a verdade. Vai ter que jogar a cabeça por cima do muro. Nada de jovem, ficar bebendo, fumando narguilha na porta de casa, nesses botecos aí, não, eu não aceito, não aceito, não aceito. Eu aceito a verdade, eu aceito o sistema falando novamente, eu aceito tudo isso transformando de novo. Eu não aceito dessa situação. Quer ver só? Os jovens. Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma criança, desce lá para a igreja, que tem crente lá que vai te curar. Falou para Naamã, desce lá, quer ver só? Onde a igreja entra? Quem era a Babilônia? A toda poderosa babiloniana. Só que um belo dia a Babilônia cometeu um erro incrível, que as escrituras relatam. O que foi? Levou crente para dentro da cidade dela. Foi um erro. Hein, Edson? Escuta essa aqui. A impressão que dá, parece que o mal reinou, né? Não dá essa impressão? Dá a impressão que o mal está reinando aí fora. Não passa essa impressão? Só que Nabucodonosor, ele cometeu um erro, Vanessa, horroroso. Ele não vigiou. Então ele falou assim, não vou levar sacerdote, não vou levar ministro, vou levar a juventude. E juventude é tudo desviada mesmo. Jovem é tudo preguiçoso, não lê a Bíblia, não quer saber de nada. Só quer saber de Minecraft. O que mais tem? Free Fire. Quer ficar no espelho. Nabucodonosor, talvez embalado pelo mal, Carol, pegou os jovens, Vanessa. Traz os jovens. Jovem não é compromissado com nada. Jovem. Levou. Babilônia antes dos meninos. Jardins suspensos. Um rei arrogante. Sabe? Eu domino. Babilônia depois dos meninos. Primeira coisa que eles mudaram em Babilônia: a nutrição do negócio. O rei falou assim, jovem aqui come churrasco. Não tem conversa. Tem que ficar fortinho. Tem que inchar, que é a diferença entre nutrir e engordar. Jovem aqui pode fazer assim, está liberado, churrasco, a carne. Sabe a carne? A carne. Pode fazer o que quiser, ver pornografia. Tu olha para a mulher dos outros. Pode ficar à vontade. Mas lá tinha 4 crentes. O crente disse assim, não. Ela vai comer verdura. Mas se vocês ficar magrinho, minha cabeça vai para o prato. Não interessa, não vai comer verdura. Mas é crente. E a palavra diz que nós não podemos se contaminar com essas porcarias. Não vai comer verdura. Faz um teste. Mudou o cardápio do rei. Depois, ficaram bonitão, sarado, bonito, comendo verdura. Aí o rei endemoniou. Aí Deus falou assim, peraí, eu vou dar um jeito nesse negócio. Aí um belo dia, o rei começou a virar de um lado para o outro, lá tanto comer carne, virou de um lado para o outro, começou a ter pesadelo. E nesse pesadelo ele teve um sonho. Deus gosta de falar com gente de sonho. Deus ama falar com gente de sonho. Começou a ter um sonho. Aí o rei levantou brabo, endemoniado. Falou assim, quero que decifre o sonho para mim. Aí os meninos falaram assim, os caras falaram assim, os sábios da época, falaram assim, não, beleza, tudo bem, vamos embora, toca, o que o senhor sonhou? Não vou falar o que eu sonhei, eu quero que vocês falem o que eu sonhei e o trem aí, o que significa? Os homens ficaram assim, não dá, não tem como, não existe nada no céu e na terra que pode. Não, quero saber, senão eu vou matar todo mundo, por que eu pago vocês? Não presta para nada. Aí falou assim, não, então não tem como, então pode mandar, vai matar tudo. Aí está vindo o crente. Caminhando eu vou para Canaã. Aí o homem falou assim, Daniel, pois não, você vai morrer. Por quê? Porque o rei teve um sonho. E ninguém decifrou, vai todo mundo para a vala, vai morrer todo mundo. Daniel falou assim, como assim? Avisa lá que aqui tem crente. Avisa ele lá que aqui tem crente, tem jovem comprometido com o processo. Sabe o que eles estão dizendo? Não é o lugar que me corrompe não, queridão. Não é onde eu estou que me faz, é quem eu sou. Avisa ele lá que aqui tem crente.
Aí o rei falou assim, ó, tem um crente aí. Esse crente é louco. Por quê? Porque ele decifra sonho. Traz ele aqui. Decifrou o sonho, Loir. Decifrou o sonho. O rei ficou aleluiado. O rei endemoniou de novo. Fez a estátua enorme lá em cima. Só que nesse dia, o Daniel foi fazer uma pregação, uma campanha no interior do país. Ficou Sadraque, Mesaque e Abednego. Babilônia antes e depois. Antes, ninguém mudava o cardápio. Depois, virou vegetariano. Antes, ninguém sonhava. Depois começou a sonhar, mudou até o sistema. Agora de novo, falou assim, ficou doido, fez uma fornalha. Falou assim, agora sim, agora eu vou colocar todo mundo na linha. Aí pegou esses 3 jovens, aqui eu quero dar uma ênfase. Pegou 3 jovens, pegou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, quando eu tocar a trombeta, quando eu tocar o funk, quando eu tocar a musicona aqui, todo mundo se dobre diante dessa estátua, dessa idolatria. E o jovem gosta dessas coisas. Se tem um negócio que o jovem gosta de se corromper, é idolatrar a si mesmo, é começar a procurar sistema. Mas aí ele viu tudo aquilo lá, Márcio, ele viu que negócio grande. Aí os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, falou assim, e agora? Deu ruim para nós. Ele falou assim, não, nós somos crentes. Nós não se corrompemos. Quer ver só? Estou imaginando a conversa, Will. Você que está doido com o jovem, a conversa. Os 3, diz assim, a multidão diz assim, olha, dobra o joelho, só o primeiro. Não dá nada. Vai, não, é só. Eu fui chamado para mudar o mundo. Pode tocar estranho aí. Subir tudo que tem que assobiar. Pode fazer o que quiser. Não. Portanto, vou jogar vocês lá dentro. Não tem problema. Babilônia antes dos crentes. Tinha um sistema religioso. Babilônia depois do crente. Mudou o sistema religioso. Jogou lá os 3 lá dentro. Aqui, jogou lá dentro. Jogou, amarrado, tudo lá dentro. Os 3 jovens. Amarrado, preso. Abre a fornalha. Aí ele dá aquela olhada. Se nós não jogamos 3, foi. Eu não estou errado, estou vendo 4. Não, mas nós jogamos 3. Não, mas estou vendo 4. Aí falou assim, não, rei, você tá louco? Ele falou, não foi 3 crentes que nós jogamos lá dentro? Foi. Mas o fogo não era para queimar eles. Falou, é. Aí o falou assim, é que eu esqueci de te falar, rei, o quê? O crente não é consumido pelo fogo, por quê? Porque o fogo alimenta o crente. Fogo alimenta o crente. O crente é doido. Babilônia. O rei fica louco. Uma mão escreve na parede. Mas o que é isso? É a igreja. Aonde a igreja chega, ela muda tudo. E vai chegar um dia. Em que ele vai dizer assim, está na hora de nós rompermos a lei da gravidade. Nós vamos mudar também a lei da gravidade. Ele também vai mudar assim a lei da física. E um belo dia, todos nós vamos assim descer assim a sepultura, mas nós vamos ressuscitar como ele ressuscitou. A morte não pode mais me segurar nem te segurar. Por quê? Porque ele já mudou isso. A fome não pode mais me derrubar nem derrotar. Por quê? Porque Paulo falou assim, que nem a fome pode impedir o amor de Deus. A espada não pode te matar. Por quê? Porque ele diz que nem a espada pode afastar você de Deus. Aí diz assim, mas os demônio não pode te afastar. Não, como não? Eu sou discípula de Iemanjá, não tem problema não, queridão. Você é discípulo de Iemanjá, a rainha das águas é. Só que ele andou pelas águas, então ele já subjugou Iemanjá. Não tem problema nenhum não tem problema nenhum. Eu sou discípulo do Deus do vento, aquele que, assim, do vento, você não entendeu nada. Ele disse assim, vento, quieto, parou tudo. Aí eu sou discípulo do fogo, aquele, não tem problema, põe crente lá, crente vai andar em cima do fogo, não tem problema nenhum. Eu sou discípulo do Exu, do tranca, para com isso, rapaz, ele leva tudo à porta do peito, não tem porta, ele faz uma, não tem problema nenhum. E se não tiver, ele pula você por cima. Não tem esse negócio de tranca, de Exu, de pombagira. Eu sou devota de pombagira, 7 saia, 12 saia, 15 saia, tem uns que vem até sem saia para facilitar, e vem. Eu vou, não tem problema, queridão. Os meus olhos estão fixados nele. Eu só tenho desejo para ele. Eu sou dele. Nós estamos mudando o mundo. Se coloque de pé. Nós estamos mudando o mundo. Se coloque de pé, por favor.